Oi, gente, tudo bem aí? Vamos continuar ao estudo dos óxidos. Na aula passada, mostrei para vocês nomenclatura, formulação, utilidade, ocorrência de alguns óxidos, daqueles chamados ácidos, né, ou moleculares, e dos óxidos básicos, ou chamados também iônicos. O que os diferencia? O acompanhantinho lá do oxigênio. Se for metal, é óxido básico ou iônico. Se for a metal, é um óxido básico, ou ácido ou molecular, tá? E agora, só para a gente finalizar um pouquinho da classificação, existem dois grupos também de óxidos que são classificados em anfóteros e neutros. Os anfóteros são óxidos que podem, às vezes, funcionar como óxido básico ou ácido. Podem reagir de maneira dúbia, assim, de duas maneiras diferentes. São eles os óxidos de zinco, de alumínio e de chumbo, tá? Mais tarde, em reações químicas, nós vamos ver detalhes disso, mas o anfótero ele tem dupla capacidade de reação, ele pode reagir tanto com ácido quanto com base, o que não acontece com os outros óxidos. Alguns reagem só com ácido ou só com base, os anfóteros não, tá? E os óxidos chamados neutros. Por que eles são chamados neutros? Porque eles não se misturam, eles não reagem. São eles o CO, monóxido de carbono, perigoso, né? O monóxido de nitrogênio, de mononitrogênio, e o monóxido de dinitrogênio. Esses três são chamados neutros, que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Inclusive, para desse daqui tem até uma curiosidade. Há um tempo atrás caiu no vestibular assim. Era um fragmento de uma reportagem que falava o seguinte: essa semana os funcionários da limpeza pública de São Paulo estarão em algumas praças limpando os monumentos, as estátuas, a parte artística, né? Para retirar a camada de monóxido de carbono, de CO, que estava acumulada nas estátuas, sujando as estátuas. Aí ele pergunta assim na questão: qual o erro dessa questão? E o que realmente estava sujando a estátua? Aí eu tinha falado disso numa época para os meus alunos e alguns escreveram o seguinte: o erro é que o monóxido de carbono ele é neutro, então ele não estava na estátua. Gente, não é nada disso. Eu sei que o monóxido de carbono é neutro, é fato, ele não reage com nada, nem com a estátua. Mas sabe por que ele não está na estátua? Porque ele é gás. Você já viu alguma coisa suja porque o gás fica em volta assim? O que faz a sujeira é acúmulo de poeira, de partícula. O que na verdade suja a estátua é o seguinte: quando um carro funciona, ele libera CO, CO2 e vários outros gases, mas ele libera também partículas pequenas de carvão, de carbono, do combustível que não queimou, de cinzas. Na verdade, essa fumaça toda escapa pela chaminé, pelo escapamento do carro, quer que seja. Quando essa fumaça sai batendo, voando, ela bate nos lugares e a partícula, a parte sólida vai ficar depositada. Então a estátua estava suja, escurecida por partículas de cinzas, de carbono e não pelo monóxido. Então, aí os alunos, mas professora, você falou que o óxido, o CO é neutro, que ele não reage, então ele não estava na estátua por isso? Não, nenhuma estátua fica suja com gás, com fumaça. A estátua fica suja com a partícula sólida que estava na fumaça. O CO não é sólido, ele é gasoso, tá? Então, óxido anfótero e óxido neutro são esses grupinhos aí, tá bom? Agora deixa eu começar a mostrar para vocês as reações químicas que ocorrem entre os óxidos, tá? Então, essa parte precisa ser bem esclarecida, porque a gente vai precisar disso bastante, tá? Então vamos aqui, ó, as reações com óxidos. Reações com óxidos. Vamos primeiro aqui escolher um grupo, vamos falar de reações com óxidos básicos, tá? Então, primeiro vamos estudar as reações com óxidos básicos. Então, vamos fazer assim, vamos chamar aqui, ó, número 1, reação com óxido básico. E o item A, vamos reagir esses óxidos básicos com água, tá?
Então, eu vou pegar um óxido básico qualquer e vou misturar ele com água. Vamos pensar no Na2O, tá? Na2O é o óxido de sódio. Por que eu sei que ele é um óxido básico? Porque o sódio é metal. Vou misturar ele com água, tá? Vou misturar ele com água. Aí agora eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Toda vez que eu pegar um X, a fórmula do Xo, lembra que é óxido, e misturar com água, se ele for um óxido básico, haverá formação aqui, ó, de uma base ou de um hidróxido, tá? Então vamos pensar, esse Na2O é óxido básico. Por que eu sei disso? Porque o sódio é metal da família 1 da tabela. Por que aqui eu usei 2 sódios? Porque o sódio só sabe doar um elétron, mas o oxigênio quer ganhar 2, né? Então 2 sódios seriam necessários. Aí eu vou misturar com água. Diz aqui o modelo que quando eu tenho um óxido básico e misturo ele com água, haverá a formação de uma base. Que base que eu consigo formar com sódio? Bom, sódio está na família 1. Quem está na família 1 doa um elétron. Então, quantas hidroxilas serão necessárias? Uma só. O que eu vou produzir aqui? Ó? Hidróxido de sódio, NaOH. Então, aqui eu tinha o óxido de sódio, tá? Óxido de sódio. E agora aqui eu produzi o hidróxido de sódio. Agora, esta representação que eu acabei de fazer chama-se equação, que é a produção que pode ser feita industrialmente ou no laboratório, mas eu representei aqui no plano, na lousa. Para que uma equação fique perfeitamente representada, o que a gente tem que fazer? Balancear. Assim como nós fizemos balanceamento nas reações entre ácido e base. Aqui a gente também tem que fazer. Essa é uma reação que a gente chama de adição ou de síntese. 2 reagentes dão origem a um só produto. 2 reagentes dão origem a um só produto. Mas para ela ficar direitinha tem que balancear. Por que tem que balancear? Dá uma olhada, ó. Quantos sódios você vê aqui? 2. Aqui eu só coloquei 1. Por que eu não coloquei 2? Por que eu não coloquei um 2zinho aqui, ó? Porque para um sódio basta, gente, uma hidroxila. Porque a hidroxila não é aquela que sempre quer ganhar um elétron? E o sódio só doa 1. Então é um sódio para uma hidroxila. Mas lá eu tinha 2, eu vou sumir com outro, vou comer outro sódio? Não. O que eu vou fazer? Ó, índice, aqui ó, 2. Eu vou falar que dessa vez eu produzi 2 vezes a mesma base. Agora sim, ó, 2 sódios, 2 sódios. Quando eu ponho esse 2ão aqui, ele serve também para o oxigênio. 2 oxigênios temos agora, né? E aqui já tínhamos, ó, um da água e um do óxido, 2 oxigênios. Hidrogênios também ficamos com 2, já tínhamos 2. Agora sim, equação balanceada, reação entre óxido básico com água produz base. Vamos a mais um exemplo. Tem que colocar nomes e tem que fazer o balanceamento quando for necessário. Aí a equação está perfeitamente representada, tá? Vamos fazer mais um exemplo aí. De um outro óxido básico, ou chamado também iônico, tá? Também juntando ele com água. Por exemplo, eu falo assim, olha, vamos agora fazer a reação desse óxido aqui, ó. CuO mais H2O. Tá. Já sei que ele é um óxido básico ou iônico porque o cobre é metal. Agora, vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho um cobre para um oxigênio. Então, quer dizer que esse cobre é o cobre 2. E é importante colocar esse nome, porque aqui ele vai ter que aparecer com a mesma valência. Então, eu vou falar que esse é o óxido de cobre 2, ou óxido cúprico. Então, ele eu vou juntar com água. Aí eu penso, o que dá mesmo? Vai ter que dar uma base. Que base que eu vou formar com cobre 2? O que significa cobre 2? Que é o cobre que quer doar 2 elétrons. Quantas hidroxilas serão necessárias? 2. CuOH2. Tem que formar isso. Agora eu volto e vejo se está balanceado. Um cobre. 2 oxigênios, 2 também. 2 hidrogênios, aqui também 2. Pronto, fizemos. Fizemos o hidróxido de cobre 2. Então agora eu estou mostrando para vocês, ó, pode ser também hidróxido cúprico. Uma outra maneira de produzir uma base, não é? Existem várias maneiras de você fazer produções.
Estou mostrando aqui uma das maneiras de produzir base, através de um óxido, tá? Aí eu falo assim para vocês, olha, agora eu quero que você monte para mim essa equação aqui, ó. Faça para mim a mistura do óxido niqueloso mais água. Aí você fala, ok, então agora eu tenho o nome e vou precisar fazer a fórmula para poder fazer a representação do produto. Bom, aqui é níquel, né? O niqueloso vem do níquel. Oso quer dizer que é o níquel mais pobre. Gente, existe níquel 2 e 3. Qual que é o mais pobre? É o 2. Então, era uma vez o níquel que queria doar 2 elétrons e o oxigênio quer receber quanto? 2 também. Basta um níquel para um oxigênio, tá? Esse é o óxido niqueloso, que eu vou misturar com água e vou produzir o quê? Uma base. Que base que eu vou formar com níquel 2? NiOH2. Hidróxido niqueloso ou hidróxido de níquel, aí obrigatoriamente algarismo romano. Então fizemos aqui a formação dessa base, tá? Mais um exemplo, vamos lá, mais um pouquinho para a gente principalmente treinar um pouquinho aqui, que a gente não fez muito, o tal do balanceamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora a utilização de um óxido anfótero, que eu falei agora há pouco. O óxido anfótero é aquele que reage bem com ácido, com base, com água, tá? Que é esse daqui, ó. Vamos fazer agora esse aqui, ó. Al2O3 mais água, tá? Bom, vamos estudar primeiro o óxido. Olha só. Vamos voltar um pouquinho só para a gente lembrar uma coisinha, ó. Esse número 2 aqui é a valência do oxigênio, que é sempre menos 2, não é? Esse número 3 aqui é a valência do alumínio, que é mais 3. Será que existe outro alumínio além do mais 3? De novo, o que eu tenho que ter em mãos se eu não lembro bem tudo isso ainda? A tabela de cátions. Se você olhar na tabela de cátions, você vai ver que só existe esse alumínio. Então, toda vez que o alumínio se encontrar com o oxigênio, é essa a única fórmula possível. Então, basta falar que eu tenho aqui o óxido de alumínio. Não coloca algarismo romano, não tem sufixo ozoico, só existe esse alumínio. Vamos juntar ele com a água, tá? O que a gente vai produzir? Uma base. Agora, ó, sabendo que a valência do alumínio é 3, que base que eu formo com Al mais 3? Eu formo AlOH3, que é a base chamada hidróxido de alumínio, tá? Hidróxido de alumínio. Bom, o que eu vou ter que fazer agora aqui, gente? Vai ter que balancear. Por quê? Dá uma olhada, lá tem 2 alumínios, eu não posso ter sumido com o alumínio. Então, ó, 2 aqui, ó, acertei o alumínio. Só que quando eu faço isso, eu altero também a quantidade de quê? Dos outros elementos. Então, vejamos agora, ó, alumínio tá ok. Vamos ver o oxigênio. Eu tinha 3, não tinha? Agora eu tenho 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho quanto? 3. Vamos ter que colocar 3 aqui, ó, para dar 6 oxigênios. E agora tem que rezar para quem? Para o hidrogênio dar certo. Tínhamos 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Pronto. Aí eu leio assim, 1 mol ou uma molécula de Al2O3 precisam de 3 mols ou de 3 moléculas de água para produzir 2 moléculas ou 2 mols de hidróxido de alumínio. Certo? Tá? Deixa eu mostrar para vocês mais uma representação aqui que é muito utilizada na agricultura. Às vezes o agricultor tem uma terra que está muito ácida. Terreno com muita areia, por exemplo, fica muito ácido. E determinadas plantinhas não vão crescer ali num terreno muito ácido. Aí ele tem que fazer um processo que chama calagem, que eu já até mencionei com vocês quando eu falei do hidróxido de cálcio. Como é que se faz a calagem? Ele compra lá na fábrica, na casa de material de construção, CaO, que é o óxido de cálcio. Óxido de cálcio é cal, aquele pó branco da construção civil. Aí ele mistura isso com água. Ele espalha às vezes o cal na terra e espera vir a chuva ou joga água. E aí o que vai acontecer? Óxido de cálcio é óxido básico.
Óxido básico mais água produz o quê? Produz base. Que base que eu vou formar com cálcio? Só existe o cálcio que está na família 2. Eu vou formar CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, que é aquela que a gente chama de água de cal, ou cal apagada, cal extinta. Com ela se faz a calagem. O que é fazer calagem? O óxido de cálcio mais água forma uma base. Quem que neutraliza um ácido? Uma base. Aí esse terreno vai ficar menos ácido, mais fértil, mais fácil depois da água passar por ali e levar com ela os nutrientes que aquela plantinha precisa. Então, um exemplo aí de utilização dessa reação entre óxido básico e água, tá? Para a gente finalizar, só mais um exemplo aqui. Vamos ver aqui, além da... Aí eu falo assim para vocês, ó, quero que você fale para mim, vamos fazer o contrário. Quais seriam as matérias-primas que eu poderia ter para produzir esta base aqui, ó, hidróxido niquélico. Eu falo para vocês, olha, quero produzir hidróxido niquélico. Eu tenho óxidos disponíveis. Qual óxido eu uso? Misturo ele com o quê? Bom, essa é uma base, hidróxido niquélico. Primeiro vamos falar da fórmula dela, depois nós vamos falar da possibilidade de produção à volta, tá? O passado. Bom, aqui é níquel, níquel mais rico, tá? Ico é de rico. Se você olhar na tabela de cátions, o níquel mais rico é o Ni mais 3. Isso significa que ele vai precisar de 3 hidroxilas. Então, o hidróxido niquélico é NiOH3. Quero gerar ele. Para isso, eu vou misturar um óxido a quê? A água. Que óxido eu vou fazer? Bom, vamos fazer o óxido onde o níquel quer doar quanto? 3. A gente já sabe que é o níquel 3. O oxigênio sempre quer ganhar quanto? 2. Não é óxido básico iônico? Fazer aqui ligação iônica. Escorregou, cruzou, escorregou, cruzou. Qual que é a fórmula do óxido de níquel 3? É Ni2O3. Se eu misturar isso com água, eu vou produzir o hidróxido de níquel 3. Então, esse é o óxido de níquel 3 ou óxido niquélico. Se eu fizer essa junção, eu consigo produzir o hidróxido de níquel 3, que é o que ele está pedindo, o hidróxido niquélico. Tá certa a equação? Não, tá faltando balancear. Porque aqui eu tenho 2 átomos de níquel, 2 aqui de coeficiente, tá? Agora, ser verificar os outros elementos, assim como nós fizemos no anterior. Tínhamos 3 oxigênios, agora temos 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 3, coloco 3 para completar 6. Hidrogênios, tínhamos 3 vezes 2, 6. Agora já temos 6, 3 vezes 2, 6, certo? Então, vimos aqui algumas reações entre óxidos básicos e água. Aí na próxima aula nós vamos trabalhar com esses mesmos óxidos básicos com ácido, tá bom? Obrigada pela atenção, até a próxima, gente. Tchau, tchau.